Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre o aborto na visão espírita. Para isso a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, da Thelma Alves, médica ginecologista, trabalhadora também, membro da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, Georgiana Pontes Paulo. Muito bem-vinda, Georgiana. Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. E feliz de estar aqui com vocês. É um tema complexo, né, Georgiana? Mas a gente vai tentar trazer bastante amorosidade aqui para ele, né? Bastante conhecimento. E por que a doutrina espírita tem uma linha de entendimento, né, a favor da vida, contra o aborto? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Georgiana, esse tema do aborto ele é controverso na sociedade, né? Porque tem muito debate envolvendo o direito da mulher. Agora, na França, a gente viu que passou o aborto, uma previsão para o aborto na Constituição da França, né? Tem a questão daqueles que dizem que a interrupção da gestação até 3 meses não causaria nenhum problema para o feto, para a mãe, né? Como se o feto não existisse, ainda não existisse um espírito ali, a gente vai falar sobre isso. Tem a questão do estupro, tem a questão de gestação de meninas, né? Fruto de abuso sexual, tem aborto de anencéfalos, tem uma série de tópicos dentro do tema do aborto que geram muita comoção na sociedade. Mas a posição do movimento espírita é clara: o aborto provocado retira ou adia a oportunidade do ser em gestação de progredir, causando-lhe sérios danos. Nesse sentido, a partir dessa visão espírita, a gente pode considerar o aborto provocado uma transgressão às leis de Deus, pois impede o progresso daquele ser de passar por provas e expiações no corpo físico. Então, a gente começa te perguntando: quando que o espírito se liga ao feto? É 3 meses? É na concepção? Como é que a doutrina espírita explica isso? Essa pergunta foi feita, né, por Allan Kardec. É uma pergunta até que na 340 do Livro dos Espíritos, e ele perguntou: quando que o espírito se liga à matéria? E a resposta dos espíritos foi: ele se liga na concepção. E por André Luiz também, em várias passagens nos livros dele, ele comenta o seguinte, que essa ligação é na concepção, ou seja, na fecundação, e que à medida que vai avançando a gravidez, vai desenvolvendo a gravidez, esse laço ele vai aumentando cada vez mais e se completa no nascimento. Ou seja, já existe um espírito ali desde o momento em que o espermatozoide se uniu ao óvulo, é isso? Tanto que o zigoto, o óvulo, ele já vem sendo estudado porque ele, se você imaginar que da junção de dois gametas vai originar uma pessoa, isso até para a ciência vive se estudando isso daí, porque ainda nós sabemos muito pouco, né? Nós dominamos a área da fertilização, já fazemos fecundações, né, in vitro, etc., mas ainda é mágico ainda. Você imaginar que daquele aglomerado de células de repente vão se diferenciar em determinadas estruturas e depois formar esse corpo tão bonito e tão perfeito que é o nosso, né? Uma obra-prima. Então, desses estudos todos sobre esse zigoto, sobre esse ovo fertilizado, você vê que dentro da física quântica, eles consideram isso aí, que ele tem uma constituição tetradimensional. E essa constituição tetradimensional confere a esse ovo zigoto, que começa a proliferar a partir da fecundação, uma capacidade que eles chamam de quinismo, de produção, de materialização de energia. Olha que coisa interessante.
dando a esse óvulo um potencial energético suficiente para ele desenvolver o que os embriologistas falam, né? Que é o contínuo do desenvolvimento, que numa célula dessa fecundada, ela tem todo o potencial de desenvolvimento de um indivíduo em toda a sua vida. Né? Então, quer dizer que numa célula fecundada ali, você já tem toda uma programação de vida de um indivíduo. Não é um amontoado de células, né? Não é. Cada parte vai desenvolver alguma coisa. Exatamente. Em nós, né? Então, você olha assim, que coisa linda, É né? divino mesmo, né? É uma coisa que a gente divino. é inexplicável e a gente não pode banalizar aquilo que está ali, né? Aquele ser em Exatamente. formação. Agora, que quando a gente tem a questão dos fetos anencéfalos, né? Você tem pergunta, Miriam? Não. Era sobre Podemos isso. continuar sobre isso mesmo. Olha, quando a gente fala de fetos anencéfalos, uma das coisas primeira coisa que a gente tem que já desconstruir isso daí é esse anencéfalo. Porque o A, ele é um prefixo que designa não, né? Então, pela palavra seria não encéfalo. Sem Então, encéfalo. sem encéfalo. E a gente sabe que isso não é correto. Então, hoje a gente sabe que esses fetos têm malformação do sistema nervoso central, muitos deles têm parte do córtex e a maioria deles tem uma parte chamada diencéfalo. E esse diencéfalo, ele fica geralmente na posição aqui da região no tronco. E é engraçado que é nesse lugar que na literatura espírita, inclusive nas obras de André Luiz, ele relata que é o local onde se dá a conexão do espírito. Apesar desses fetos não terem consciência, mas nessa região tem toda a produção de neurotransmissores e de outras substâncias, às vezes até imperfeitas por causa dessa deficiência, mas faz com que esse feto, ele não é abolido completamente vamos dizer, de sistema nervoso. E tanto que o restante do corpo desses fetos tem todos os órgãos. E muitos, assim, a maioria perfeitos, funcionando normalmente. Apesar deles terem inconsciência por não terem a maior parte do córtex cerebral para fazer as conexões e conseguir desenvolver. Ou seja, quando ele nascer, se ele nascer, né? Porque hoje é permitido o aborto do feto anencéfalo, não é isso? Mas se a mãe permitir que ele nasça ou que vá até onde for possível, né, a gestação, esse feto, este ser que nasce, ele não tem condições de se desenvolver, né? Porque essa permissão, ela é entre aspas. Porque não me recordo direito há quantos anos atrás, um juiz do Paraná, ele concedeu uma liminar a uma mulher que tinha tido um diagnóstico intrauterino de um feto com a anencefalia. E ele considerou que, diante disso, esse feto não tinha condição de viver, então que ela poderia abortar esse feto. Ou seja, antecipar o final da gravidez, antecipar a gestação. E isso daí criou-se essa prerrogativa. A partir de então, outros juízes no Brasil todo começaram a conceder isso também. Mas na nossa legislação, nós só temos 2, que seria interrupção da gravidez, caso risco de vida materno, e em segundo, um caso de estupro. Seriam praticamente só esses 2. E agora tem essa prerrogativa, né? E aí hoje em dia também é concedido isso aos fetos anencéfalos, né? Que teriam com esse. Só que a gente tem que considerar que os fetos anencéfalos, eles são fetos mal formados como outros que a gente pode encontrar aí nos berçários que nascem todo dia, né? Crianças com múltiplas malformações, etc. e tal, que nascem e que depois sobrevivem algum tempo e depois falecem, né? Ou até algumas horas de vida.
eu acho que nós estamos falando, né? Vou trazer a nossa discussão também para nós mulheres, né? Tem muito um discurso, né? De que nós somos donas do nosso corpo. Perfeito, certíssimo, né? Mas acho que a nossa pretensão nesse papo é levar essa reflexão. Somos dona do nosso corpo enquanto não estivermos nele portando uma outra vida, né? Porque que a gente vai, não é uma massa, né? Ou aquele serzinho que está se desenvolvendo, não é uma massa celular só, né? Que está se multiplicando, é um ser, né? É um indivíduo. Não é, eu penso que também essa nossa discussão não é uma questão de fundo religioso, é de um fundo humanitário. Sim. Porque quem em sã consciência, ainda que desprendido de um entendimento religioso, não saiba o valor de um ser humano, né? Sim. Em especial o ser humano que carrega em si. Eu acho que conforme a gente for conversando, nós vamos falar de condições diferentes, né, de ocorrência dessa fecundação, né? Mas eu acho importante a gente dar uma pontuada aqui, que somos sim donas do nosso corpo, mas nós somos donas enquanto a gente não estiver carregando um ser, né? Isso é tão consciente, né? Eu achei incrível quando você falou, Georgiana, que naquele zigoto, né, há uma estrutura quântica que faz com que as células se especializem de forma correta, né? E a gente na doutrina sabe, né, que o molde ali é o perispírito, né? Sim. Que está, né, nesse olhar, né, quântico, né, estruturando. E tem uma outra coisa que a gente também aprende na doutrina, que, como nada acontece ao acaso, é que há uma conversa entre aquele ser que vai chegar e seus pais. Inclusive, eu estou lembrando do livro, né, Os Mensageiros, né? Tem o caso do Segismundo, sim, que ele está em desdobramento, os pais vêm conversar com ele, tem toda uma equipe espiritual, né? Ele não quer encarnar. Ele não quer encarnar. Né? Então, assim, todo um trabalho. Porque todo mundo carrega uma história, né? No processo reencarnatório. Então, você tem mãe, pai, irmãos, você vai encontrar com fulano, beltrano, você vai passar. Então, assim, quando a mãezinha, ou o contexto, vai romper aquela história, é muito complicado, né? O que você acha, Georgiana? Sim, a gente sabe, né, pela doutrina, que o espírito, antes de reencarnar, ele passa por uma programação, né? E muitos desses fetos anencéfalos, todo feto anencéfalo, ele nada mais reflete aquela questão dela, aquela deficiência cerebral, nada mais é também que uma deficiência do perispírito dele. Porque nós somos reflexos do nosso perispírito. É uma necessidade dele, né? Que ele passe por aquilo. É importante isso. Inclusive, a André Luiz comenta que esses espíritos, eles provavelmente têm um problema a nível do centro de força cerebral. E que em encarnações anteriores, eles tiveram problemas com relação à questão da inteligência, muitas vezes relacionada à cultura, à arte, e que, devido a erros do passado, eles tiveram lesão desse centro de força, e agora isso aí é uma forma dele começar o resgate desse erro, desse problema que ele teve anteriormente. Você vê se uma mãe, quando tem um feto desses consigo, se ela tiver esse entendimento, é toda uma outra visão, né, que vai fazer com que ela sustente aquilo, porque ela sabe a contribuição que ela está dando. Não é nem um feto, eu acho que a gente tem que mudar. Um bebê, né? Sim. Porque a gente tem, assim, acho que nós estamos programados até para desumanizar a questão de ser mãe, ser pai, ter um bebê, né? Então, assim, põe feto, não sei o quê. Então, põe longe. Objetifica, né? Distancia. Então, a gente tem que falar, não, é um bebê. Tá assim, eu recebi, estou tendo essa oportunidade,
seja que religião que ela tenha e tudo, mas é uma oportunidade que ela vai ter com ela e o bebê, a família, o contexto. Sim, e aí, pegando isso que você está falando, tem duas pontuações que eu acho interessante, né? Hoje, na nossa sociedade, nós temos a tendência a querer cultivar nas gestantes o bebê imaginário, o bebê Johnson, né? Aquele bebê de filme, aquele bebê de propaganda de televisão. E aí, quando a mulher, nessa imaginário dela, ela tem um diagnóstico de um feto mal formado, aquilo é como se desconstruísse todo o castelo com relação àquela gravidez. A microcefalia, né? É uma Microcefalia questão é outra, né? As cardiopatias congênitas, sabe? Então, E isso... porque a gente está falando de já vir com essa má formação, mas tem situações, por exemplo, chikungunya, né? A zika, que tecnicamente ele estaria normal, mas por causa, né, do vírus, ocasiona essa má formação, né? Exatamente. Dependendo da época da gravidez, esse acometimento é maior ou menor, mas sempre tem algum dano nesse feto. Então, baseado nisso que eu estava falando, então, quando a gente vê essa questão do bebê imaginário, imagina uma mulher que está nessa expectativa e aí, de repente, fica sabendo que o feto não é um bebê assim tão bonitinho como ela estava esperando, né? Então, e essa questão, então, assim, a nossa sociedade, foi um pouco que você falou, essa mulher, muitas vezes, todo mundo evita falar no assunto, lá no hospital, a gente observa, assim, que essa mãe, quando é acolhida, essa mãe, quando ela passa assim, com uma equipe multidisciplinar, ela tem espaço para ela expor esses sentimentos dela e se organizar emocionalmente. Muitas vezes elas não querem interromper a gravidez. Elas preferem levar essa gravidez até o final. Tem até uma história bonita de um anencéfalo que ele sobreviveu por um período bem longo. E era uma menina, e a mãe conta que, apesar de assim, dizerem que eles são totalmente inconscientes, hoje em dia nos trabalhos mostram que eles têm quase a mesma, assim, eles têm as mesmas manifestações similares a um recém-nascido como outro qualquer. Mas não se compara a ele, porque tentam comparar ele com uma pessoa em vida vegetativa. Então, hoje ele está mais próximo de um recém-nascido do que de uma pessoa em vida vegetativa, seja lá consequência o que foi. E aí, essa senhora, depois de convivência longo tempo com essa criança, ela comentava que a impressão que ela tinha, que a criança percebia quando ela chegava, quando ela conversava com ela, que ela tinha essa percepção, que a menininha dela te percebia alguma coisa, te correspondia a expressão de amor dela para a criança. Você imagina, né? A oportunidade que esse espírito, nesse corpinho desse bebê, né? Estava tendo ali de poder receber esse amor da mãe, né? Esse carinho. Era tudo que ele precisava, né? Que esse espírito precisava para partir para uma outra etapa na sua vida espiritual, né? Mas se às vezes a mãe rejeita ou interrompe a gravidez antes, não está dando a oportunidade, né? Para que eu acho que se a mãe tiver noção disso, ou como eu falei, dela ter um acolhimento, eu acho que ela não, acho que ela e o companheiro, eles conseguem levar essa gravidez até o final. E vão querer levar, porque isso, para eles, é importante também.
Tem uma outra situação que eu queria trazer aqui, que causa muita comoção na mídia e tudo, que é quando uma criança, né, uma menina, é abusada sexualmente, normalmente por pessoas até muito próximas dela, e vem a engravidar. Então, a justiça permite, né, se ela quiser, que ela tire essa criança. E isso vira uma comoção, porque tem grupos a favor, tem grupos contra. Comenta sobre isso. Como é qual é a visão que a gente tem sobre isso? Olha, gente, o aborto ainda é uma coisa muito triste na nossa sociedade, né? E a gente olhar para trás e ver que isso, ele vem persistindo, né? Séculos e séculos, é muito triste. Abusar da delicadeza, da vulnerabilidade da mulher. Então, o aborto é algo assim que a gente realmente é condenável. A gente não é uma coisa que é muito triste e abala qualquer mulher. E a questão do aborto, ela torna-se delicada porque quando a gente olha a questão do lado espiritual, né? Mas a primeira coisa que surge na minha mente, assim, uma mulher que passou por uma experiência dessa, a última coisa é culpabilizar essa mulher, né? Outra questão também é que aí essa mulher, mais do que nunca, é uma mulher que precisa de todo apoio. Precisa de um olhar amigo, de uma compaixão de todos aqueles que puderem estar próximo dela ali, ou que tiverem que se envolver naquela situação, seja recebendo ela no hospital, seja ela atendendo ela no ambulatório. Essa mulher, mais do que nunca, precisa ser acolhida. Quando a gente vê do lado do espiritual, é algo que a gente não tem nem explicação direito, mas a gente sabe que, de alguma forma, esse espírito poderia estar em algum momento numa programação espiritual ligado a essa mulher. Só que ele vem fruto de uma violência, né? Exatamente. Esse é o complicador. E aí, esse é o agravante da situação, né? E então, a gente considera que nesse ponto, eu acho que esse é o agravante maior que faz com que crie tanta polêmica, tanta tristeza em cima desse tema, né? E o fato dessa mulher passar por esse momento de violência e dessa violência ainda ela depois se apresentar gestante, né, grávida, e isso torna um contexto tão grande na vida dessa mulher que muitas vezes a gente vê ela tomando decisões radicais, etc. e tal. Mas é uma situação que faz com que a gente tenha que refletir muito sobre a situação da mulher da nossa sociedade, né? E quando a gente passa para a área espiritual, como a gente vem com uma programação, e nós mulheres, diz que no mundo espiritual, nós sempre quando estamos na programação de receber um filho, a gente costuma fazer toda como se fosse um compromisso de receber, amparar e ajudar aquele espírito no caminho dele. E essas mulheres que, devido a um transtorno desse, a uma fatalidade dessa, recebem um espírito desse, a gente tem que lembrar desse compromisso que, de alguma forma, ela fez no mundo espiritual. Mas mesmo que ela decida ter a criança, porque nós estamos falando da vida, né? Permitir que essa criança nasça, que esse espírito nasça. Mas digamos que ela sinta muita dificuldade em lidar com aquela criança. Então, ela pode até oferecer essa criança em adoção, é uma solução Eu também. acho que é uma solução muito louvável dessa pessoa. Porque se ela sentir que ela não tem
capacidade, que ela então permita pelo menos esse espírito de passar por uma experiência na matéria. E aí eu acho que muito louvável ela entregar essa criança para adoção. Hoje nós temos a gente tem observado essa necessidade de orientação e daquelas que resolvem levar essa gravidez adiante e entregar para adoção. E inclusive que hoje na vara da infância e da juventude, eles têm um programa de acolhimento dessas mulheres que querem doar seus filhos. E até para aquelas que não sejam fruto de violência. Sim. E aí é um programa muito bonito em que essa mulher é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. E nesse programa tem todo um preparo para essa mulher, no final, entregar essa criança até sem culpa. Porque tem vários pontos aí que tem que ser trabalhado. A questão da culpa da mãe, não querer criar aquela criança. Então, aí tem que ter a diferenciação entre gestação e maternidade, tá? A questão de o abandono e a adoção, né? Aquela questão da mulher, tipo, você não abandonou seu filho, você simplesmente entregou ele para adoção. Essa criança, ela seguiu um caminho para adoção. Sim, ela vai receber um lar, vai receber amor. Exatamente. Então, isso nós temos já. Né? Isso tem no país todo? Tem no país todo. Então, qualquer mulher que esteja passando por uma situação dessa e que pensar na possibilidade de querer dar essa criança para adoção, procurar a vara da infância e da juventude e que eles vão encaminhar ela. Bacana. Se ela tiver necessidade de sair da casa dela ou se ela não tiver um lugar para ela ficar, tem também a casa-abrigo, que está ligado à vara da infância e da juventude. Em que lá ela pode ficar a gravidez toda, ela pode fazer o pré-natal, ela é acolhida, tá? E porque nessa casa é uma casa de apoio a mulheres que sofrem violência, seja de violência doméstica, psicológica e tudo mais. Eu acho interessante da gente também começar, né, nessa nossa discussão, que a gente fala de aborto, é muito claro que quem fica na evidência desse resultado, que é a gestação, né, a fecundação, é a mulher, porque é ela que gesta. Só que eu acho que junto com a mulher, quando a gente começa a pensar, né, nas questões do que vamos fazer em seguida, e ela geralmente está sozinha, né, ou está sendo pressionada pelo companheiro que não quer assumir essa fecundação, né, essa gestação, há também uma família. Todas nós mulheres, pertencemos a uma família, seja ela funcional ou não. Como é que entra o papel desse responsável, né? Porque ela não fecundou sozinha, né? Mas a responsabilidade é com ela. E ela. a família, em termos de abrir a visão, humanizar essa família na amorosidade, na compaixão, de acolhimento e não de rejeição. Às vezes é a família que coloca essa mulher, Essa né, pressão, sem condição, né? saindo, né, sem condição para que ela se vire sozinha, né? Isso aí que vocês estão comentando. E aí ela recorre ao aborto, né? Isso, eu já vi muitos casos, né, como ginecologista, de pacientes comentando, desesperadas, que descobriram que estava grávida e o pai expulsou de casa, né? E porque estava grávida. Então, isso aí é muito triste você ver na sociedade, né? Uma família, num momento tão importante dela acolher, ela virar as costas para aquela mulher. E o homem que fez aquela violência, ele não está impune, não. Na nossa doutrina espírita, ele comenta-se que esse homem, em algum momento, ele vai reparar isso, ele vai ter que reparar isso. Seja nessa encarnação ou encarnações futuras. Então, hoje a gente vê muito pontuando a mulher, cobrando da mulher. E pouco se fala do homem,
Então, esse homem, ele tem todo também uma responsabilidade sobre isso também na nossa sociedade, né? E que eu acho importante isso ser ressaltado, que isso também é um exemplo para os homens de modo geral, para eles começarem a refletir e analisar sobre determinadas condutas masculinas dentro da sociedade. Porque muitos abortos que a gente sabe que são clandestinos, causando graves consequências para a mulher, sem falar no aspecto emocional, porque nenhuma mulher quer fazer um aborto simplesmente. Às vezes ela foi ou violentada, ela foi emocionalmente seduzida, tem muitas meninas, né, que passam por isso, ou às vezes ela é expulsa de casa, ela se vê numa situação de falta de acolhimento total. Você falou de acolhimento do Estado, né? O Estado proporcionando isso. Agora, até que ela chegue ao Estado, imagina se ela pudesse ter um acolhimento dentro de casa. Isso facilitaria não só a vida dela, como a vida daquele espírito que está vindo através dela. Exatamente. E a gente não teria toda essa polêmica para que a gente eliminasse, né? Eu posso eliminar este ser que está em gestação a partir de quando, né? Não estaríamos falando isso. Esse ser, ele é acolhido de alguma forma e ele vai ter algum destino, né? Mas aí já é diferente, já nós estamos falando de uma segunda etapa. Você estava falando que no hospital em que você trabalha, vocês têm uma pesquisa sobre os estupros, né, das meninas. Como é que Sim, pode falar para a gente? toda paciente quando é recebida e que nós atendemos e ela relata estupro, nós precisamos fazer a notificação desse estupro, porque aí entra essas notificações, depois elas servem de análise, de busca dessas pacientes para acompanhamento. E hoje, aqui no DF, no último levantamento que foi feito dessas notificações, que nessas notificações, elas têm tal ocorrência, o dia que aconteceu, o horário, etc. E aí, o que nós encontramos foi que a maioria dos estupros aqui no Distrito Federal ocorre no período de domingo à tarde, no domicílio da pessoa e por pessoa conhecida. Que foi um dado assim que chamou muita atenção. Porque isso é uma questão da família, né? Isso, mostrando que, de repente, nós estamos só olhando o problema final, mas que, a maioria das vezes, o problema está bem antes disso, está na família, né? E aí, isso aí é uma coisa que a sociedade tem que começar a olhar. Não devemos só tratar a ponta, né, do iceberg, né? Olha só o que tem embaixo que a gente não está vendo, né? Isso em qualquer nível social, e qualquer não camada. tem, exatamente. Quanto melhor o nível social, mais escondido isso acontece. Tem uma estatística que fala um pouco dessa faixa etária? Não, a faixa etária que a gente observa é o seguinte: abaixo de 18 anos é essa que eu comentei, a maioria no domicílio e no domingo à tarde, tá? Pessoa conhecida. E depois dos 18 anos, que a moça já sai e tudo mais, a maior ocorrência está sendo o Boa Noite Cinderela. Muito importante. E novamente por pessoa conhecida. Exato. Cuidado, né, que a pessoa tem que ter quando for sair, né? Exatamente. É aquela coisa assim, saia, mas saiba com quem você está saindo. Você muita responsabilidade, na sua família vive um conjunto de pessoas. Conheça essas pessoas, porque às vezes a gente escuta relatos de meninas que denunciam a mãe, que é o companheiro novo da mãe, né, ou é um familiar, e a mãe, ela acaba não acreditando, né? Então, eu acho que nós, enquanto mulheres, não apenas olhando esse lado do aborto, mas nós, enquanto mães, também precisamos estar atentas no acolhimento dessa filha.
não ouvir, né? Porque No essas coisas acontecem, né, Georgina? se está mudando de comportamento, o que foi que ela está mudando de comportamento, está ficando mais introspectiva, o que está acontecendo? São sinais que pode estar mostrando que está tendo alguma coisa errada, né? Sim. Então, Mais uma vez, é uma questão de dentro da família, um contato maior, um conhecimento maior, né? Um maior relacionamento mais próximo entre as pessoas. né, o diálogo, né? Diálogo, Dentro da exato. família, isso é muito importante. A gente está caminhando para o final, infelizmente, o assunto é bom, né? Polêmico, e eu acho que você está tratando de uma forma muito carinhosa. Mas e para aquelas mulheres que fizeram aborto? E hoje em dia pensam, puxa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a oportunidade que eu vejo hoje, talvez eu tivesse tomado uma atitude diferente. O que a gente pode dizer para elas? Sim, hoje a gente quando fala disso aí, eu logo penso aquela passagem, né, de Jesus, da mulher adúltera, em que ele chegou para ela e falou: eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais, né? E aí, todos nós podemos errar, todos nós cometemos erro na nossa vida. E eu acho que a primeira coisa para uma mulher dessa é ela começar a trabalhar isso nela, para ela deixar para trás esse erro, evitar ficar trabalhando, alimentando esse sentimento, porque isso só vai atrapalhar ela no segmento da vida dela. Então, trabalhar essa culpa, procurando libertar-se dessa culpa. E Joana de Ângeles fala muito isso, né? A questão de você trabalhar esses sentimentos internos seu. Se perdoando, trabalhando os seus sentimentos, principalmente naquela questão dos pensamentos, evitar aqueles pensamentos repetitivos em cima de coisas ruins. Segundo, aquela máxima, né? Orai-vos e vigiai-vos, vigiar seus pensamentos e buscar também que a oração é um grande acalento. Outra coisa também, Joana de Ângeles comenta que uma das coisas que ajuda nós a superar essas dificuldades é a questão da gente trabalhar com o próximo, né? Então entra a questão de você fazer um trabalho humanitário, de você procurar fazer caridade, trabalhar com pessoas onde que você possa ser útil, onde você possa exercer ali junto com aquelas outras pessoas uma atividade em trazer ao outro um auxílio, um acalento, uma palavra amiga, que isso tudo parece assim, conversa, mas no fundo isso aí transforma as pessoas, né? Sim. E aí eu volto naquele ponto que eu acho que não é se buscar na legislação uma justificativa para aquele ato que ela tomou aquela atitude, sabe lá que momento, desespero e tudo mais, mas trabalhar nela esse sentimento, né? E de tal forma que ela possa mudar comportamentos, mudar pensamentos, né? Para que não possa cometer erros parecidos posteriormente. É porque né? a sociedade condena muito e a pessoa pode ficar com aquela sensação de culpa, né? E claro, ninguém toma uma atitude dessa impunemente. A pessoa está num desespero, numa situação limite, né? Eu imagino. Então, porque a gente também não pode banalizar a questão do aborto, né? A gente não pode achar que é uma muitas coisa... vezes esse sentimento, né, leva essas mulheres a quadros, né, de depressão, né, quadros de distúrbios psiquiátricos diversos, e que isso ao longo do tempo pode refletir até no corpo físico, chega trazendo doenças autoimunes, cânceres, etc. Né? Então, eu acho assim que a mulher que passou por uma situação dessa, essa mulher ela precisa ser olhada com um olhar de carinho, sabe? E para aquelas que estão
querendo uma palavra amiga a respeito disso, eu digo que seria a questão dela trabalhar nela esse sentimento, tentando superar isso, que seja, se estiver tendo dificuldade, que busque ajuda, né, que seja de um psicólogo, que seja de um psiquiatra, que seja de uma amiga, que seja de uma pessoa que possa falar alguma coisa que possa acrescentar a ela bons sentimentos nesse caminho dela. Que isso é uma coisa que, empenhada na questão dela de buscar o perdão a si mesmo, ela consegue superar e mudar muitas coisas no caminho dela, né? Eu acho que tem muita coisa interessante que poderia ser falado, né? Mas o principal seria pontuar esse aspecto, né? A questão da pessoa se auto-perdoar e seguir em frente, procurando não errar mais. Miriam e Thelma, algo a acrescentar? Não. Foi muito bonito o programa. A gente queria ter trazido, a gente já trouxe, né, aqui outras pessoas para falar sobre esse tema, mas a gente queria trazer uma mulher. Né? É um tema tão feminino e eu acho que você trouxe uma forma muito delicada de tratar, com muita empatia, ainda mais você lida com essas meninas, né, essas mulheres no seu consultório, lá no hospital, no Agarram, e você deve perceber bem como é a realidade, né, como é difícil lidar com essa situação, né, do estupro, de um feto, né, de um bebê que está mal formado, e toda aquela expectativa, e a questão do aborto, né, porque eu acho que não tem nenhuma mulher que não sinta um peso muito grande. E é uma tristeza. Exato. É uma tristeza em 2 momentos, devido ao problema que teve, né, do estupro, e depois a nova violência que, se ela optar, interromper essa gravidez, né? Então, assim, é uma situação que é muito triste, muito difícil para qualquer mulher. Então não vamos julgar ninguém, vamos acolher, né? E trazer essa visão da doutrina espírita, que é uma visão que não só acolhe, como explica também muitas das situações. E eu acho assim que explicando a essas mulheres, acolhendo essas mulheres, explicando, eu acho que depois elas vão refletir e muitas delas vão mudar de opinião. Josiana, obrigada, então, pela sua presença aqui. Queremos trazê-la mais vezes. Obrigada a todos vocês que assistiram. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem, deem seu like, inscrevam-se. A gente está agora num canal chamado TV Comunhão lá no YouTube. O anterior, 300 programas, os 300 primeiros programas estão num canal chamado Comunhão Espírita de Brasília. Dos 300 para cá, que já devemos estar nos 320, nós estamos num canal chamado TV Comunhão. Inscreva-se nos dois, assista a nossa playlist e contribua conosco, comente também, mande a sua mensagem. Muito obrigada e até a próxima.